Tarde, Rosivan Amaral. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Envelhecer com Saúde. Então, beleza, a gente falou agora há pouco, como eu gosto de brincar com ele, a gente fazer um estudo de caso. É uma liderança política, o senador Rogério Marinho foi diagnosticado e vai passar uma semana em tratamento de uma erisipela. E eu lembro que a gente já falou em outros momentos, em algumas infecções em idosos, infecções de pele, como é o caso da erisipela, que provavelmente é uma das que exige um cuidado mais específico. Ela chama a atenção e ela, no caso do idoso especialmente, requer uma atenção especial. Perfeito. O que é erisipela? Né? Erisipela é uma infecção da pele profunda, né? Ocasionada geralmente por bactérias que estão na própria pele da gente. Quando rompe a barreira, a pele, por algum motivo, sei lá, uma frieira, um corte, um pé rachado, um arranhão. E essa bactéria que está na pele, ela entra no nosso sistema sanguíneo e ela infecciona a parte profunda da pele, evoluindo com uma infecção progressivamente maior. Ou seja, ela começa ali num ferimentozinho e vai aumentando o seu grau de infecção, vai subindo, né? Então, como toda infecção, ela gera inchaço, a pele fica vermelha e dolorosa. São três sinais claros. Edema, rubor e vermelhidão. Aliás, edema, rubor e dor. Sinais de que são infecções. É uma bactéria, como eu falei, que está na pele, que ela agride, ela penetra, quebra a barreira e entra e faz infecção no tecido profundo do organismo. Mas como é que ela. Por que é que acontece em umas pessoas e outras não, né? Os idosos, eles envelhecem não só o cabelo, como o seu branco, o meu, que não tem, né? Do professor André, está envelhecido só o cabelo, mas envelhece também o sistema vascular, as veias e as artérias. Então, o sistema venoso, que é o que leva sangue das extremidades para o coração, ele é feito por veias que tem algumas válvulas. Ele não tem o coração que bombeia o sangue, ele é meio passivo, depende muito dos movimentos musculares. Então, esse sistema venoso envelhecido, ele tende a gerar uma estase venosa. O que é isso? O sangue anda mais lento, às vezes são mais velhas, então elas retêm mais líquido. Então o idoso tem uma tendência maior a ter o que a gente chama de insuficiência venosa. O pessoal vê muito varizes, mas a gente também tem veias profundas, né? Que elas podem dilatar e gerar essa insuficiência venosa pelo envelhecimento, mas fundamentalmente também pela genética. Quem tem uma tendência, tem uma herança de ter veias varicosas, ter varizes, ele tem também um risco maior. Então vai envelhecendo, tem uma genética, na família tem alguém que tem essas veias, o sangue vai ficando mais parado, esse sangue mais parado deixa o organismo mais vulnerável a infecções como, por exemplo, a erisipela. Então, um fator de risco importante para ter erisipela é a insuficiência venosa, é você ter veias dilatadas, veias varicosas, não só na periferia, mas também no sistema venoso profundo. A idade, né, favorece isso, e o risco de que a pessoa se expõe. Tem gente que trabalha, por exemplo, na zona rural, pode se arranhar, pode ter corte, dependendo da profissão, mas o idoso ele é mais propenso, sim. O grande problema de quem tem insuficiência venosa, ter veias varicosas, além de ter o risco de trombose, porque o sangue parado é como o leite. O leite talha, o sangue também. Ele faz trombose. As varizes, as veias varicosas também facilitam infecções como a erisipela, que muitas vezes leva o paciente a internar, abre ferimentos que demoram a cicatrizar, tem gravidades e gravidades. E a insuficiência venosa dá sintomas também, né? De perna pesada, formigamento, queimação quando o paciente fica em repouso. Além disso, dá hipotensão ortostática. Ela retém muito sangue ali, a pressão pode cair. Então, o senador, né? O senador pode estar inserido nesse contexto de ter umas veias varicosas, quebrou a barreira, a infecção, a bactéria entrou por ali e fez
a infecção. Eu não sei, não li nada a respeito. Eu estou No falando da caso dele, doença. no caso dele, ele afirma que teria sido picado por um inseto e teve Pronto, inchaço no quebrou local. a barreira ali, a picada do inseto levou a bactéria para o tecido profundo e aí ele tinha predisposição a fazer a infecção da pele profunda, que é chamada erisipela. E aí vem a pergunta, é contagiosa entre humanos? Não. Essa bactéria, como eu falei, geralmente é o Staphylococcus aureus, é uma bactéria que coloniza a pele da gente. O nosso próprio organismo, nós temos barreiras de defesa, a pele é uma delas. Esse óleo que a gente tem na pele é um mecanismo de barreira. A epiderme, que é a parte da pele mais externa, que as células são desvitalizadas, então tem mecanismos de defesa. Não passa de uma pessoa, não é uma doença transmissível, não. Como tuberculose, como pneumonia, como gripe, não. É uma doença que ela fica ali em cada paciente e a gente não tem transmissão. E aí não vamos ser pessimistas, mas caso não tratado, como o senhor disse, aquele idoso ou paciente que está mais na zona rural e por algum motivo sentiu inchaço, mas não fez o tratamento, corre riscos de amputação nesse caso? Sim, principalmente aqueles pacientes diabéticos teimosos. Aquele diabético... Porque o diabético ele está nesse grupo de risco também, em relação à questão varicosa, né? Exatamente. E além o paciente diabético, ele tem um complicador, porque ele não sente a dor, lembra que eu disse que a dor faz parte do sintoma e dá um sinal de alerta. O paciente diabético, ele tem uma diminuição da sensibilidade para a dor. Então, ele quando vem perceber a infecção, ela já está avançada. Então, tem esse complicador. A cicatrização do diabético é pior. O diabetes é uma doença que faz imunossupressão, ou seja, as defesas do paciente diabético, elas são piores do que o indivíduo que não tem diabetes. Então, diabetes tem tudo para complicar uma erisipela, porque ele não sente, quando vem já está avançado, demora a cicatrizar, as defesas são ruins para pegar essa infecção no começo, é mais difícil. Então, diabético que tem veias dilatadas, tem varizes, e já teve a erisipela, abra do olho, porque o problema é amputação. O diabético a gente tem esse risco de amputar, é uma complicação do diabetes, a amputação, e aquele que tem varizes com erisipela recorrente tem um risco maior. Diabetes, ter cuidado muito com os pés, independente de ter erisipela ou não, ele tem que ter esse cuidado extra, né, de ter cuidado com os pés, porque ele não tem a sensibilidade. Chegando pergunta 3421-2270, a ouvinte pergunta, doutor Belísio... Alexandre, pois desculpe, você falou sobre a gravidade, né, do diabetes. Então, assim, como eu falei, a erisipela, se você consegue detectar no início, está vermelha ali, está fazendo ainda uma celulite, que é uma infecção mais leve, está só vermelhinha, você começou o antibiótico, você evita dela progredir. Mas quando ela já está do meio para o fim, o paciente já tem um inchaço, você tem dificuldade do antibiótico penetrar. Muitas vezes você tem que fazer injetável. E muitas vezes, mesmo tomando antibiótico, aquela área fica bolhosa, ficam umas bolhas, as bolhas eclodem, formam uma ferida. Esse ferimento demora muito tempo a cicatrizar, porque aquela área é comprometida da circulação. Se for diabético, maior ainda. Tem sim, vez por outra tem paciente, semana passada, faz 2 semanas, a gente perdeu uma paciente na UTI, que por uma erisipela, infeccionou, complicou, fez uma infecção generalizada, foi para a UTI e a gente não conseguiu reverter. E o dia a dia da enfermaria do hospital é erisipela. Todo dia tem erisipela lá no... até os alunos, eles... Professor, essa semana não tem um caso diferente, é erisipela, vamos discutir o quê? Aí eu disse, aí a gente procura, mas toda semana tem erisipela. Ou seja, tem paciente que a gente consegue tratar em casa, tem uns que precisa se internar, seja, e tem outros que vão para a UTI. É mais comum do que se pensa. É mais comum do que se pensa. Esses que vão para a UTI, a infecção, né? Pode dar generalizada e levar à morte? Sim, muitas vezes porque o antibiótico não pegou a bactéria, ela já é resistente àquele antibiótico, você fez uma primeira tentativa. Tem uma espécie de um protocolo que a gente segue. Depende muito da reserva funcional do paciente, é um idoso frágil, debilitado, diabético, ou faz um tratamento para câncer que é imunossupressor, esse paciente ele tem uma chance de evoluir com a erisipela mais grave, da infecção se generalizar. E aí quando a gente tem a indicação de UTI. Na maioria das vezes a gente bloqueia na enfermaria, a gente consegue bloquear. O problema também, assim, é no pós-alta.
o curativo todo dia, reinfecciona. Então, assim, não queiram ter erisipela não. Se tiver doença venosa, cuide. Diabetes, colhe seus pés direitinho, fique sempre tentando. Qualquer vermelhidão, qualquer dor no pé, não negligencie, porque você pode terminar tendo uma infecção dessa. O senador tem todas as condições do mundo, mas você vai passar não uma isento, semana. Não tem esse negócio de ser rico, ser pobre, de ser gordo, ser magro. Tem a questão de comorbidade genética. Então, beleza. A ouvinte nos pergunta, olha, minha mãe é paciente de Alzheimer, ela começou a adquirir ela usou essa expressão, algumas manias que não eram corriqueiras, era uma pessoa bastante serena no convívio, mas ela começou a ter algumas manias que diferenciaram ela do que era o habitual, pelo menos assim que a ouvinte nos perguntou. Ou seja, o paciente de Alzheimer, ele começa a ter algumas manias de convivência, eu vou chamar assim, o senhor pode explicar melhor, diferente daquilo que ele eventualmente, porque assim, as pessoas associam muito o Alzheimer apenas com esquecimento. Isso. O Alzheimer, ele começa com déficit cognitivo. Esquecimento, dificuldade de realizar coisas que ele realizava ontem, que a gente chama de praxia, dificuldade na linguagem, de falar uma palavra e ele não consegue falar. Esse é o começo. Mas tem um meio e um fim. O meio são os sintomas comportamentais. Outro dia a gente falou de alucinação, de delírio de perseguição, e as manias são comportamentos, a gente chama comportamento motor aberrante, é muito comum. Por exemplo, eles ficarem catucando uma área da pele, chega até a ferir. Tem deles que mexem a mania de puxando mexer cabelo na sobrancelha, também. fica sem a sobrancelha. Essa mania de coçar na pele é um comportamento repetitivo. A família acha que ele tem uma coceira, mas na verdade ele pode até ter, mas ele esquece que já coçou e coça de novo. Mas na maioria das vezes a gente leva por esse lado de manias, né? Essa mania de catucar a pele, tem mania de hábitos higiênicos diferentes, ao invés de ele esperar defecar, ele quer extrair com a mão. Isso é terrível, né, em termos de higiene. Começa a criar um hábito comum de vestir a roupa, ao contrário, ele perde Mas o mais comum mesmo são comportamentos repetitivos. De repetir o nome de uma pessoa 10 vezes. Os assim. agressivos entram nesse rol ou não? Ou já é um outro item, vamos dizer? É um outro sintoma, né? Sim. A gente tem uma escala, que é o inventário neuropsiquiátrico, que são, a gente aplica esse inventário para ver o grau de sintoma, qual é o sintoma, se aquele sintoma é positivo, o grau e a frequência. Por exemplo, agitação, agressividade é 1, né? Sono é outro, depressão é outro. Comportamento motor aberrante é outro, desinibição é outro. Então, são 9 sintomas, que são os sintomas comportamentais da demência, apatia e assim por diante, que a gente pergunta, tem? Tem. Qual é a frequência que dá? Tantas vezes por semana. O grau de perturbação é isso. Então, a gente meio que gradua, para a gente ter uma ideia quando você faz o tratamento, se aquilo, quais foram os que melhoraram. Tem paciente que tem todos. É o que eu ia lhe perguntar, ou seja, eles podem vir em grupos ou de repente pode vir tudo de uma vez. Tem um que só ele vale pelos outros tudinho. O paciente agressivo, sem dormir. Ele não tem que aguentar ficar 24 horas cuidando de uma pessoa. Ele é agressivo demais. Geralmente é o que... A apatia, por exemplo, é um dos que as famílias não trazem muito, porque ele fica ali, tanto faz, ganhou na Mega Sena, tanto faz. Perdeu um ente querido, tanto faz. Ele nem fica alegre, nem fica triste. Então, as famílias geralmente aquela coisa... Dormiu, passou a noite dormindo, mas se levanta, não tem disposição para as atividades. Emoção. Ele perde. Isso retarda, às vezes, a família levar para consulta. O que geralmente eles levam de urgência é quando está quebrando tudo, sem dormir, quando ele está paradinho. Mas é sintoma também. Se ficar parado demais, sem emoção, sem falar nada, em mutismo, tá errado também. Então, as manias... talvez muitos irão se identificar com isso, de ficar coçando, arrancando um cabelo, ficar mexendo num sinal, ficar repetindo uma mesma ação, não é para fazer isso, de botar isso no canto, beleza, tem uma pergunta. E repetir, às vezes uma palavra que a pessoa não passa o dia todo, Então, tem gente que se chateia com aquela tradicional pergunta, e cadê doutor Belísio? Cadê fulano? Ou seja, fulano já apareceu para ele, já disse, estou aqui,
Lá pelas tantas ele disse, e fulano não chega, ou seja, essa insistência que o paciente de Alzheimer tem, e eu sei que isso às vezes tira um pouco a paciência do cuidador, do parente, é uma tendência a aumentar? É um dos sintomas, né? Sim. Ele está esquecendo a pessoa e entra nessa repetição. Fulano já chegou? Cheguei. Aí fica repetindo. Aí o que é que a gente orienta? Olha, se ele perguntar de novo, você diga, repita a mesma coisa, entre na conversa dele. Mas, meu amigo, você entenda, as famílias muitas vezes quem só tem para cuidar uma filha ou um filho, não tem como pagar um cuidador, a família às vezes não colabora. Então aquela pessoa fica de domingo a domingo, escutando a mesma pergunta 50 vezes no dia. Eu já almocei? Eu já jantei? Na 10ª vez você está bem. Mas na 30ª não tem quem aguente. Então o estresse do cuidador tem que ser. As famílias precisam entender que para cuidar bem, tem que estar bem. A pessoa tem que descansar, a pessoa tem que fazer sua atividade física. Se tiver doente, tem que tomar o remédio. Muitas vezes os cuidadores se recusam a tomar remédio. Isso é a rotina. Eu me ofereço a tratar, deixa eu tratar. Você está com o estresse do cuidador, você está evoluindo para uma depressão. Eles se recusam às vezes, mas eles têm que estar bem. Porque é assim, comportamentos repetitivos, manias, coisas que você, simplesmente, se ela fosse lúcida, dizia, não faça isso, não faria. Só que agora ela esquece que você disse, você vai repetir. Então, a gente orienta, olha, não entre, não confronte, mas o cuidador precisa estar muito bem, muito sereno, ele tem que estar descansado, tem que ter dormido, ele tem que estar pronto para aquilo ali. Então, estressa muito de repetir, de perguntar àquela pessoa se já chegou, daqui a pouco pergunta de novo. Às vezes ajustes na medicação, logicamente que a gente está aqui fazendo uma orientação em geral, né? O que é que pode se fazer, entrar, não confrontar, mas às vezes a gente precisa de alguns ajustes na medicação. Isso melhora o paciente e alivia o estresse do cuidador. Maravilha, Tobelizo Neto volta próxima terça-feira no quadro Envelhecer com Saúde. Obrigado, doutor Beleza. Até a próxima terça, se Deus quiser. E o Mengão, doutor Beleza? E o Mengão melhorou muito, né? Da última vez que o senhor esteve aqui para hoje, faz uns 15, 20 dias, né?